A paz do Senhor Jesus. Mais uma vez nós estamos aqui para dar início à segunda aula sobre como se tornar uma mulher poderosa das mãos de Deus. Essa semana é a segunda semana, onde nós vamos continuar tratando sobre o nosso versículo tema dessas 5 semanas, que será Isaías 55:11, e nós temos os nossos focos, os nossos subtemas a tratar esta semana. Vou subir aqui o nosso slide para que a gente possa estar acompanhando melhor esta semana, ok? Vamos lá. Ok, vamos lá. Então, como eu disse, aqui nós estamos para se tornar uma mulher poderosa nas mãos de Deus, e aqui nós vemos os nossos subtemas. As 5 primeiras semanas de estudo, essa é a segunda semana, como está aqui. Há um lugar para mim? Nós estamos nas 5 semanas de compreendendo, o foco dessa semana é compreendendo como e por que Deus usa as pessoas imperfeitas. Este é o foco do tema que nós vamos estar usando durante essas 5 semanas. O versículo refrão, tá? O versículo de base nosso é este. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, e eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Isaías 55:11. Peço a vocês que separem aí o seu caderno, o seu lápis, para fazer as suas anotações pessoais daquilo que eu venho falar, daquilo que eu vou explicar e daquilo que está aqui, ok? Lembrando que este estudo é um estudo de reflexão, aonde vai arremeter a gente, desde a primeira semana, ao nosso eu interior. A gente tem que nos encontrar, nos entender. Então, nós vamos arremeter a perguntas que nós já fizemos ou nos fizeram ao longo da nossa jornada e a gente não obteve resposta. Então, nós vamos encontrar as respostas para que a gente possa nos encontrar e aceitar as coisas melhor e ajeitar melhor a nossa vida, seguir o caminho do Senhor e nos tornar alguém poderoso nas mãos de Deus. Nós vamos partir para o nosso próximo slide, que é lá. Então, há um lugar para mim. Esse é o nosso tema de hoje, propriamente dito, tá? Tudo isso aqui é focado dentro do versículo base. E nós vamos fazer as seguintes perguntas primeiro. Você já se perguntou onde se encaixa no grande plano de Deus? Eu tenho certeza que todos nós, um dia, já nos perguntamos onde é que nós nos encaixamos nos planos de Deus. Por que Deus nos usa? Por que Deus nos quer? Por que Ele resolveu me escolher? São perguntas que nós nos fazemos constantemente de acordo com as adversidades, com os problemas que acontecem durante a nossa jornada. Nós não entendemos a situação e o porquê que nós estamos passando aquilo, e se, já que Deus nos escolheu, por que nós teremos que passar por aqui? São perguntas que ao longo deste estudo vão ser respondidas, vão ser sanadas, e você vai entender melhor as coisas de um modo de vista diferente, um ponto de vista diferente, aonde a gente realmente se encontra nesta jornada, nesta caminhada. Outra pergunta importante: já se questionou se existe realmente um lugar para você? Eu mesmo já fiz essas perguntas. Além de, será que eu estou dentro? Será que eu sirvo no plano de Deus? Por que eu estou no plano de Deus? E eu já me questionei. Será que realmente tem um lugar reservado para mim no céu? Depois de tudo que eu fiz? São perguntas que nós nos fazemos constantemente. Sobre o tipo de pessoa que você é, palavras como arruinada, machucada, despedaçada, vem à sua mente nesse momento?
Com certeza veio, muitas vezes. Inclusive, muitas delas eu pensei que não iria mais me recuperar, muitas vezes, sobre os tombos que eu levei da vida. Mas eu também pensei assim, nem sei o tipo de pessoa que eu sou, ou como Deus vai me usar-me como, quando não sei quem sou. Ou seja, o que é isso aqui? A gente chega num ponto que a gente não sabe mais quem nós somos. Tamanhas são as nossas adversidades, que mesmo estando no caminho evangélico, a gente acaba se perdendo. Ao longo da caminhada, a gente se perde. É por isso que muitos crentes, muitos evangélicos, muitos cristãos, eles se afastam da igreja, porque eles se perdem no longo dessa caminhada, no longo dessa trajetória, e acaba com que não conseguindo mais saber nem quem é, se aquilo tem realmente fundamento. Se tudo que ele está passando tem motivos. E eu falo que tudo para Deus tem um motivo. Tudo que a gente faz tem um porquê. Nós podemos até não entender esses porquês, nós podemos até não entender os motivos das coisas, mas tudo há um porquê. Tudo é pela permissão do Senhor. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que se perder nesse processo. O problema da gente se perder no processo, chegar neste ponto de não saber mais quem é, ou saber como é que Deus vai te usar mesmo você perdido, é porque nós perdemos a nossa base, nós perdemos os nossos alicerces, os nossos fundamentos. O fundamento, o seu alicerce, ele foi construído com muita fragilidade, com pouca estrutura. Imagina assim, a fundação de uma casa, o alicerce de uma casa. Para fazer o alicerce de uma laje ou de uma casa, você tem que ter alguns materiais e de boa qualidade, ou seja, cimento de boa qualidade, areia grossa de boa qualidade, areia fina de boa qualidade, pedra de boa qualidade e ferragens de boa qualidade. E você vai misturar tudo esses ingredientes de forma proporcional. E as ferragens você vai colocar de forma com que estruture essa massa para quando secar ele ficar incorporado, entende? De uma forma que nada consegue destruir facilmente aquilo. Isso são as bases são os materiais para um bom alicerce ou uma boa laje de sustentação. Então presta atenção. Colunas e vigas são feitas da mesma forma, que sustentam, que alicerçam, que te mantêm em pé, ok? Então, sem uma base, sem um alicerce, sem colunas e vigas feitas com materiais de boa qualidade e as proporções exatas, não tem como uma casa ficar de pé. Acontece o quê? Rachaduras, trincos, ela pode vir até um desmoronamento. Assim é nós como crente. Se nós não tivermos essa base, essa estrutura, essa montagem, então a gente acaba chegando com essas perguntas até chegar no ponto que nós paramos. Nem sei o tipo de pessoa que sou, como Deus vai usar-me, quando não sei quem eu sou. Esse é o grande problema. Nós perdemos o nosso alicerce feito com má qualidade, muito fraco, e foi ruindo com o tempo, foi desmoronando com o tempo, a ponto que nós nos perdemos, nós esquecemos quem somos de verdade e o porquê que Deus nos chamou. Então, nós vamos partir para o próximo slide. Então, nós paramos aqui. Talvez você sinta como um velho objeto empoeirado, esquecido na estante, ou como um jarro de água feio, abandonado à beira da estrada. Você pensa assim, não está sozinha. Muitas mulheres não têm a certeza de quem eram, nem tinham certeza de como e onde Deus poderia usá-las. Bom, nós temos que entender da seguinte forma, que nós, chega um certo tempo
à medida com que a vida vai passando, nossa trajetória vai passando dentro da igreja, fora da igreja, que a gente é meio que parece, não é que nós somos, parece que nós ficamos esquecidos, deixados de lado, até mesmo por Deus. Isso não quer dizer que seja verdade. O que acontece é que muitas vezes nós mesmos esquecemos que nós temos, por obrigação, de nos estar alimentando. Porque chega num certo ponto onde o crente acha, o evangélico acha, o cristão acha, que ele já sabe de tudo, que ele não precisa mais aprender. Que porque ele já foi batizado pelo Espírito Santo, porque ele já tem os dons disso, o dom daquilo, Deus está usando, Deus começa a usar, e na igreja aquela coisa toda, tá bom, acabou. Só que chega um tempo que aquilo vai se desgastando. Por quê? Porque não há alimento, não está sendo ingerido alimento para sustentar e fortalecer o Espírito Santo que está conosco. Porque tudo precisa de alimento. Seu corpo não precisa de alimento, o seu espiritual também. E o nosso espiritual, ele é a nossa base. Se ele não estiver bem, eu falei isso na aula passada, se ele não estiver bem, não há como o nosso espiritual, nosso material ficar bem. Então, se a gente não alimentar bem o nosso espiritual, não adianta nós termos pessoas fortes, não adianta termos personalidade decidida, definida, que vai chegar no momento aonde os tropeços e os ventos da nossa vida espiritual vão afetar drasticamente a nossa vida material, nossa vida física. Então, a gente chega nessas dúvidas, e aonde há dúvida, não há mais a presença do Espírito Santo. Isso é bíblico, está na Bíblia, tá? Na próxima aula, vocês me lembrem de eu trazer esse versículo para vocês, tá? Onde está certinho. Eu não me lembro agora, mas há um ponto na Bíblia que fala que a dúvida não é do Espírito Santo. Onde habita a dúvida, o Espírito Santo não está mais lá. A dúvida, ela é obra do maligno, é obra do inimigo da nossa alma. Então, se há essa dúvida, então quer dizer que já não mais há o avivamento do Espírito Santo conosco. Então, a gente perdeu aquele elo de ligação. E ao longo desse processo, nós vamos ficando deixadas de lado. Não porque os outros nos deixam, mas nós mesmos começamos a nos afastar das pessoas. Porque é isso que acontece quando nós permitimos que as coisas ruins do mundo espiritual afetem a nossa vida. Nós vamos começando a deixar tudo de lado, nós vamos se afastando de tudo, devagar, de forma que a gente não percebe. Mas é uma coisa contínua, um pouquinho todo dia. Quando você vai ver, parece que todo mundo virou as costas para você, que você está jogada, largada, esquecida, abandonada. E não é bem assim que é a realidade, não é bem assim que funciona. E quando você não é evangélico, quando você não é cristão, você se pergunta por que Deus te esqueceu. Por que você está passando por aquilo? E eu te falo, você já pensou verdadeiramente em entregar os seus caminhos a Cristo, permitir que Ele te conduza, que o Espírito Santo trabalhe pela sua vida? Ah, irmã, mas eu já fiz isso. Fez? Está frequentando a igreja? Está realmente abrindo o seu coração? Está procurando mudanças? Está exercitando aquilo que você escuta nos cultos, se é que você vai nos cultos? Está se permitindo abandonar a velha vida para viver uma vida nova? São várias questões que nos englobam, que nos envolvem, que elas devem ser nos autoquestionadas, que elas nos devem ser autoimpostas, imputadas, para que a gente entenda qual é o rumo que nós estamos. Aonde é que nós paramos? Qual foi o ponto em que eu passei a não fazer algo, ou deixei de fazer alguma coisa? Tá?
E como eu disse, não é só eu, não é só você, é muitas mulheres pensam da mesma forma. Quando eu me converti a Cristo, eu tinha claras ideias sobre quais eram os meus dons e como eu poderia ser útil para Deus, certo? Então, eu tinha, na minha cabeça, eu tinha uma ideia daquilo que eu tinha, daquilo que eu recebi, e de que lindo eu poderia ser maravilhosa para Cristo. Eu iria me usar tremendamente. A minha atitude foi, está lá no segundo ponto. Deus já fez tanto por mim, agora eu quero fazer algo por ele de volta. Agora me dê licença, porque eu tenho muito o que fazer. Ou seja, o meu ego sobressaiu a minha humildade. E eu tirei o foco de Cristo e passei ao foco do que eu faço, do que a Ana Paula ia fazer, não mais do que Deus ia fazer por mim. Você percebe que há mudanças na minha atitude antes e depois? Isso foi um erro meu. Isso foi um erro meu. Eu achei que eu não precisava mais dessa de, de ter mais do que isso, que eu já tinha o suficiente, porque Deus me deu aquilo, então eu tinha que fazer algo por obrigação a Deus. Só que nisso eu comecei a sobressair no lugar de Cristo. Infelizmente, o meu foco estava em mim, e não nas grandes coisas que eu ia fazer para Deus. Ao invés de em Deus e nas grandes coisas que Ele queria fazer por intermédio de mim. Veja, eu mudei a escala. Porque, irmã, se você não faz isso, amém. Deus abençoe sua vida. Só que 99% dos crentes cometem esse erro. 99% dos crentes. Eu fiz isso. E quantas vezes eu cometi isso? Eu tive que voltar a estacar zero. Deus teve que tirar tudo de mim. Eu vou chegar nesse ponto. Para eu aprender e entender que quem manda, que quem faz é Ele. Só que para isso eu tive que viver. E eu estou passando algo que eu tive que viver. Eu estou passando algo para que vocês não precisem passar por isso. Mas que vocês se tornem aquilo que Deus quer verdadeiramente. Então vamos lá, continuando. Durante anos eu pensei que porque Deus usa todos os outros, o que há de errado? Por anos, antes de Deus começar a me usar verdadeiramente, eu me senti excluída como foi. E quando Deus passou a me usar, e eu achei que eu estava acima, Deus também parou de me usar. Neste momento, eu passei anos pensando por que o outro faz e eu não consigo mais fazer. O que eu tenho de errado? No profundo do meu coração, eu queria ter a importância que só aparece quando a vida torna-se um canal por meio do qual Deus pode trabalhar. Então, ou seja, eu nunca deixei verdadeiramente o Espírito Santo tomar conta da minha vida. Eu nunca permiti que Deus tomasse conta da minha vida. Eu fui batizada no ano de 2003. Não, desculpa, 2002. Nós estamos em 2022. Tem 20 anos. Eu fui verdadeiramente me dar e doar a Cristo em 3 anos. 17 anos da minha vida foram perdidos com Cristo. Entenda? Saí e voltei da igreja, passei por lugares onde não devia ter ido, voltei novamente, e assim foi. E foi durante anos. Anos. Pensa só. Tá? Eu joguei fora tempo que eu jamais vou recuperar. Por um lado.
por outro lado, ele tem uma experiência de vida com Cristo, aonde eu passei por tantas coisas, vivi tantas coisas, andei por tantos lugares, que me fazem entender o que as pessoas estão passando. O que é muito raro hoje. Eu consigo me colocar na vida da pessoa e saber o que ela está sentindo, o que ela está pensando, porque eu estive no mesmo lugar que ela. Eu vivi a mesma vida, eu sofri o mesmo problema, eu tive as mesmas dores, eu pensei as mesmas coisas, eu tive as mesmas vontades. Então, por isso, eu sei que hoje, se eu permitir que Deus me use, eu vou poder ser verdadeiramente um instrumento das mãos de Deus. Eu me perguntava por que algumas mulheres eram usadas de maneira tão poderosa para ministrar às outras, enquanto eu me sentia tão inútil. Eu tenho todos os motivos para agradecer a Deus, para trabalhar, para fazer as coisas para Ele. Mas, no entanto, eu tive toda uma carga, todo um ensinamento que eu tenho certeza que elas não tiveram. Um ensinamento de vida prática, dolorida, sofrida, amargurada, que eu tive que aprender sozinha, não tive ninguém para me ensinar, não tive ninguém para me instruir, para me ajudar. Eu agradeço as orações dos meus pastores, porque há 4 anos foram eles que mudaram a minha vida, através de oração e de carinho. Porque até então, eu não sabia, eu não tinha estrutura, eu não tinha nada para que eu pudesse me segurar, para que eu tivesse aonde me apoiar, eu tivesse um gancho para isso. Então, é muito complicado. E eu tenho certeza que você também já passou por isso, você já viveu isso na sua vida. E é muito difícil uma coisa dessa, a gente passar por isso. Não é fácil. São situações que doem, machucam e muito a gente. Ainda assim, não importava quanto eu tentasse. Raramente parecia que Deus estava usando-me na vida de outras pessoas. Eu trabalhei, eu evangelizava, eu corri atrás. Até hoje, irmão, eu faço. Mas sabe quando parece que nada vai para frente? É duro, é difícil, a gente muitas vezes não aceita isso, entendeu? E como diz aqui, ó, às vezes acontecia algum avanço, sabe? Ocasionalmente parecia alguma coisa que eu falava, que eu fazia, que dava resultado e alguma diferença. Mas só que eu aprendi a conviver com essa fase. Tá? Eu aprendi a conviver com essa fase. Eu sei que tudo é no tempo de Deus que a gente faz, não é na nossa vontade. Porém, proporcional à quantidade de esforço que eu fazia, os retornos eram pouquíssimos. O fato era que Deus trabalhava apesar de mim, não por minha causa. Eu me sentia frustrada e exausta. Havia gasto muita energia em mil direções diferentes, mas vi poucos frutos. Ou seja, eu fazia tudo que você pode imaginar. Eu catei a igreja inteira para mim. Eu queria todos os cargos, eu queria tudo só para mim. Eu queria fazer tudo. Fazia tudo e não conseguia nada. Escuta. E os resultados tangíveis foram a amargura, que resolveu no aparecimento de uma pessoa confusa, frustrada, enraivecida, e eu deixei por esse caminho. Então, quer dizer, pessoas que eu aparentemente confundi, pessoas que eu deixei frustradas, pessoas que eu deixei com raiva, ao longo do meu caminho. Em vez de fazer as coisas, eu estava atrapalhando. Então, eu tomei uma decisão e eu parei.
parei com tudo. Lembra que eu falei que eu saía, vinha, saía, vinha, saía, vinha, saía, vinha. Onde eu me perdi. Aonde começou um grande problema na minha vida. Então, eu tomei uma decisão e parei. Então, eu parei de ir à igreja completamente. Na verdade, parei de viver. Pronto. Claro, continuei inalando, exalando, até mantive pulso constante, ou seja, continuei viva. Mas viva, morta espiritualmente. Todavia, na verdade, eu havia excluído da vida. Cortei relações com tudo e com todos. Achei que isso doeria menos. Ou seja, quando eu cheguei num ponto de tão perdida que eu estava, de tão frustrada que eu estava, de tão amargurada, porque eu achava que o que eu fazia tinha que ter resultado de hoje para amanhã, e eu olhava e nada acontecia, e eu fazia e nada acontecia, e achava que Deus não estava falando mais comigo, que tudo acontecia, eu me frustrei, eu parei, eu me perdi, comecei a me questionar, comecei a deixar de ver as coisas com os olhos do Senhor. Então eu fui, lembra que eu falei que que a gente vai se afastando, vai se isolando, é uma coisa gradual, contínua e progressiva, até que chega num ponto que você abandona tudo, você se afasta completamente do caminho. Em alguns casos, as pessoas até abandonam o próprio Deus, tão frustradas que elas ficam. Isso é o que nós temos que tomar muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo, porque nós estamos dando a brecha que o nosso inimigo precisa para tomar conta da nossa vida e destruir ela por completo. Então, nós temos que entender que nós não podemos afastar do caminho do Senhor, seja no que for. Aliás, nós temos que ter uma estrutura, nós temos que ter estudo, ensino, discernimento, sabedoria, para poder agir de acordo com a vontade de Deus. Entretanto, eu estava errada. As horas que antes eram preenchidas com atividades que ainda sem frutos, mas eram preenchidas com, agora são preenchidas com depressão e desespero. Eu ficava socada em casa, perdida, me afundei em muitas coisas erradas, a ponto de, sabe, perder minha completa dignidade. Então, claramente, eu troquei a vida santa pela vida com o inimigo. E fui me afastando do caminho do Senhor, fui me afastando, me afastando, me afastando. Perdi todas as expectativas de vida, fui perdendo tudo me foi tirado neste momento. Então, eu claramente eu percebi que essa abordagem também não estava funcionando. Eu cheguei num ponto onde nem isso para mim estava bom mais. Então, eu tive uma nova ideia. Começar do zero, só que de forma diferente. Então, eu decidi começar por onde eu nunca quis me aprofundar, que era a Bíblia. Lá está tudo que a gente precisa, lá está o nosso alimento espiritual, lá está o nosso alimento físico, lá está o nosso alimento material, lá está tudo, lá tem tudo. E vou falar mais. A Bíblia, quando você começa a exercitar o que eu falei, torna a dizer, mantenha-se os 40 minutos diários. Divide esses 40 minutos sobre os temas que nós vamos falar, tá? Lembra-se que nós temos que usar esses versículos que nós estamos aqui, estudar a Bíblia, nós temos que procurar ter curiosidade, fuçar, ter dúvida para que a gente possa tirar essas dúvidas. Nós temos que ter um caderno de anotação,
exercitar a nossa oração que nós fizemos na aula passada, todos os dias. O nosso hábito constante tem que ser único, ele não pode mudar. Oração, leitura da palavra e o nosso estudo. Não pode haver mudanças nisso. Quando a gente tem que colocar isso em prática, vivenciar, fazer disso um hábito constante em nossas vidas. E este aqui, decidi estudar a minha Bíblia. É o primeiro deles. É por isso que nós estamos aqui nessa tarde. É por isso que nós estamos aqui conversando. É por isso que você está aqui participando, assistindo junto comigo. Então, vamos lá. Sabe o que foi que eu descobri? Descobri uma variedade de pessoas mais improváveis que eu poderia imaginar. Escuta bem. De pedreiros e profetas a prostitutas e assassinos, Deus foi capaz de trabalhar mediante qualquer um que firmemente acreditasse que ele poderia, de fato, usaria indivíduos imperfeitos. Então, ou seja, não importa o que você fez, o que você faz, quem é, o que você deixou de fazer. Entenda. A partir do momento que eu deixar a minha vida nas mãos de Cristo, deixar o Espírito Santo trabalhar, eu acreditar firmemente e fazer por onde? Estruturar o meu alicerce, estruturar minhas colunas, as minhas bases, as minhas vigas, os meus alicerces, colocar ele de forma estrutural novamente, bem firme, que seja baseado na Bíblia em Cristo, não tem nada que Deus não vá fazer na minha vida. Ninguém pode impedir o agir de Deus sobre a minha vida. Deus vai me usar poderosamente, assim como ele usou todos aqueles na Bíblia. O que eu descobri, você também tem que descobrir. A lição para você começa hoje. Hoje, a lição à parte. Você quer saber alguém da Bíblia, um personagem muito conhecido e que muitos acham que conhecem a sua história? Procure saber quem foi o apóstolo Paulo. Procure saber. Vai lá em Atos dos Apóstolos e leia o livro de Atos dos Apóstolos. Curiosidade para você. Você vai saber quem era Paulo, o que Paulo fez e quem Paulo se tornou. Foi uma das pessoas mais insanas que Deus poderia ter escolhido para a obra. E foi um dos maiores disseminadores da palavra de Cristo, da palavra do Senhor, na face da terra, naquela época. Então, nós temos que ter essa curiosidade. Hoje, a nossa lição é essa. Procurar no livro de Atos dos Apóstolos a vida de Paulo. Amém? Então, a gente tem que saber para ser mais exata, tá? Isso aqui. Vocês vão ler Atos dos Apóstolos, do capítulo 5 ao capítulo, para vocês saberem quem foi Pedro, quem foi Paulo.
Vamos ler. Vamos ler até o capítulo, mais ou menos, até o capítulo 10. 10. Isso. Para que vocês tenham uma ideia, Atos 5 ao 10. Capítulo 5 até o capítulo 10. São 5 capítulos. Para vocês terem uma ideia da história que estava acontecendo ali, falando sobre a vida de Paulo, que era Saulo de Tarso. Entende? Então, vocês têm uma ideia. Essa é a lição de casa de vocês, por enquanto. Essa é uma das. Então, aqui nós temos situações que nós encontramos na Bíblia. Gideão foi um deles. Esther foi uma delas. Ruth foi uma delas. Então, nós temos vários personagens que a gente olha e fala que são improváveis. Não deveriam estar sendo usados. Mas, no entanto, não importa. Para Deus não importa. O que importa para Deus é o nosso coração. Se nós conseguimos realmente dar o nosso coração a Cristo, se a gente consegue realmente se arrepender dos pecados verdadeiramente e mudar. É para isso que com isso que Cristo se importa. A nossa lealdade a Ele, a nossa fé, a nossa crença, é isso que importa. Se a gente consegue dar isso a Deus, não importa o que a gente faz, o que a gente fez. O que importa é o que nós vamos fazer, de acordo com aquilo que a gente tem com Deus. Então, a partir do momento em que eu fui gradualmente liberando a minha agenda e voltando quebrada, imperfeita como sou para Deus, Ele começou a trabalhar por meio da minha vida. Então, aqui, esse é o meu estudo. É um dos frutos deste processo, ok? Então, você quer ser usada por Deus? Vou repetir. A partir do momento em que eu fui gradualmente, eu entendi que eu devo mudar, que eu devo mudar tudo aquilo que eu tenho de errado em mim, sabendo, tá? Sabendo, eu sei que eu sou um zero à esquerda, se a gente for olhar humanamente falando, sou imperfeita, que não deveria ser usada por Deus, mas Deus me quer, então eu permiti que Ele voltasse a trabalhar na minha vida, ok? E sim, vamos lá, você quer ser usada por Deus? Você realmente quer ser usada por Deus? Então, vamos lá. Agora está aqui o grande X da questão, que a gente reluta, que a gente é resiliente, que a gente não quer, que a gente briga, que a gente discute, que é complicado. Está aqui, ó. Então, abra mão dos seus planos de fazer grandes coisas para Ele, tá? Porque não é você quem faz, e agarre-se à verdade de que o Senhor é capaz de trabalhar por intermédio de uma pessoa imperfeita como você. Então, ou seja, você não tem que ser melhor do que ninguém. Você não tem que ser o as da teologia. Você não tem que ser o as da mulher perfeita. Não. Você tem que ser a pessoa simples, humilde, singela, porém com firmeza e autoridade dada pelo Espírito Santo. Então, quando você entender que você é pequeno, que você é frágil, que você é imperfeito, mas que a partir desse momento você vai se doar ao Espírito Santo, ao aprender, ao estudar, a pedir o conhecimento, a compreensão do Espírito Santo, da palavra do Senhor verdadeiramente, você vai começar a notar que muitas coisas
vão mudar na sua vida. Então, ela começa com a compreensão de que Deus realmente é e quem você é quanto à criação dele. Então, o que nós somos? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. Quem que é Deus? O Criador Supremo de tudo. É um processo que envolve aceitar o propósito para o qual Deus nos criou, mesmo que não seja a vida que você imaginava que teria. Ou seja, eu gostaria de ser super reconhecida. Aliás, eu almejava que todos reconhecessem o meu fruto do meu trabalho. Eu desejava que todos me olhassem com, nossa, ali passa, serva do Senhor. Sinceramente, deixa Deus trabalhar. Se alguém veio falar, amém. Se alguém não veio não assistir também, amém. Se você aproveitar isso, amém. Se você não aproveitar também, paciência. Você está perdendo a oportunidade da sua vida. O que me importa hoje é fazer aquilo que Deus me ordena. Porque para mim hoje só importa o reconhecimento do Senhor. Irmã, eu louvo. Tenho uma péssima voz, Deus sabe. Mas o meu coração, o louvor é para Ele. Hoje, mudou muito, graças a Deus. Eu tenho ensaiado, eu tenho me motivado, eu tenho procurado melhorar, porque essa é a nossa obrigação de fazer algo bonito para Deus, de fazer algo melhor, dar o nosso melhor a Deus. Mas eu não tenho intenção em cantar lindo para achar a gravadora de voz, para lançar CD, para lançar vídeo no YouTube. Não, não é isso. Eu louvo para alcançar a glória do Senhor. Mas antes eu louvava buscando a aprovação do público. De uns tempos para cá, eu notei, veja bem, eu notei, isso é um testemunho, tá? Eu notei que os lugares onde eu venho passando e louvando, Deus vem trabalhando, a igreja, sabe, realmente louva. Você vê que o coração está naquilo. Você vê que a glória do Senhor desce. E eu não preciso, amada, ficar pulando, sapateando em línguas para ver a glória do Senhor descer. Eu não preciso falar aqui em línguas para que você entenda que se você não se humilhar, se você não se colocar no seu lugar perante Deus e permitir que Ele seja Deus na sua vida, que o Espírito Santo venha quem comandar os seus caminhos, você não vai sair do lugar. Você vai continuar frustrada, você vai continuar chateada, você vai continuar perdido, você vai continuar no mesmo estado que você está. Isso aqui é um ponto para que você realmente aprenda a se levantar de uma forma estrutural, que você tenha base, para que você não cometa mais o mesmo erro de olhar para o vizinho do lado dessa igreja e ver que ele é estrelinha, que todo mundo, oh, aleluia, mas o cara abre a boca, não sabe falar, não sabe onde está um versículo. Ele fala trocentas profecias, mas você não vê ninguém dar um testemunho sobre a profecia que o cara falou. Entende? Então, a gente tem que entender que a maior profecia está na Bíblia, e é lá que nós temos que procurar. Nós temos que entender que o nosso maior professor é Cristo, e o livro que ele nos deu para estudar é a Bíblia. Então, nós temos que fazer as coisas de acordo com isso. E depois, o Espírito Santo se encarrega do resto. Amém? Então, vamos lá. Isso requer esvaziar-se de si mesma e permitir que Deus a limpe, a preencha novamente. Esvaziar-se de si mesma. O que é esvaziar-se? Abandonar tudo que você já sabe, abandonar tudo que você aprendeu, abandonar tudo que você viveu até agora. Esquecer de tudo, absolutamente de tudo. Esquecer, verdadeiramente. E começar do zero, como eu fiz.
E quando você vai começar do zero? A partir de agora. Você já vem começando. Você assistiu a primeira aula, se você participou da primeira aula, amém. Se você está assistindo o vídeo dessa aula, amém também. É um ponto de partida. Mas aprenda agora. Segunda coisa que você tem que fazer, começar a esquecer tudo. Abandona tudo. Começa do zero. De onde você vai começar? Daquela primeira aula. De Isaías 55, verso 8 e 9. Os meus pensamentos são mais altos que os seus. Os meus pensamentos não são como os seus. Assim como eu não penso como você. Assim como os céus são mais altos, e assim por diante, eu sei o que você quer, eu sei o que você precisa. Eu necessito. Eu necessito disso. Aprender que as coisas não são dessa forma, entende? Eu preciso entender que Jesus é quem vai me guiar. Eu preciso aprender com ele, eu preciso aprender com a Bíblia. Eu preciso aprender tudo de novo. Porque eu sei, hoje eu entendo que tudo que eu trouxe de bagagem, com exceção das minhas experiências, não me servem de nada. Só me serviram para me trazer prejuízo. Então, eu tenho que pegar isso, entender o que é certo e o que é errado, o que eu fiz na minha vida de todos esses tempos, usar isso como testemunho de vida, mas aprender hoje da maneira correta, tá? Então, é só então você terá alguma coisa para ministrar para os outros. À medida em que você se torna uma pessoa moldável e capaz de ser usada nas mãos de Deus, descobrir que o ministério não é mais um fardo e nem uma lista de coisas a fazer. Então, presta atenção. O seu ministério não pode pesar nas suas costas. Ele não pode ser aquela coisa, meu Deus, eu tenho que fazer isso assim, não aguento, não estou dando conta. Ou, pelo amor de Deus, mas tem mesmo que fazer isso? Não, não é assim, amada. Se está acontecendo isso na sua vida, tem algo errado. Por isso que nós temos que nos organizar a Deus. Por isso que nós temos que nos moldar a Deus. Por isso que nós temos que focar o nosso tempo em Deus. Por isso que o nosso alvo deve ser a Deus. Por isso que nós temos que aprender a nos gerenciar com Deus. Deus não quer que você se sobrecarregue. Não é isso que Deus quer. Deus quer que você viva para Ele? Sim. Mas não quer que você ache, se sobrecarregue, fique doente ou seja um fardo. Não é isso. Então, tudo que você fizer para Deus tem que ser feito por amor. Então, se tem muita coisa que você está tomando conta, abra mão de alguma coisa. E passe a se dedicar verdadeiramente a outra. Por quê? Porque você vai fazer com amor. Você vai ter tempo para cuidar daquilo. Lembra que eu falei que eu queria cuidar de tudo e não estava cuidando de nada? Então, é assim que funciona. E você tem que optar, você tem que abrir mão. Você não é uma super mulher. Você não é a Mulher Maravilha. Você não é a Miss Sunshine. Então, entenda. Você tem limites, você é ser humano. Então, você tem que entender que tudo, como você tem limites, também tem limite. Entende? Então, você tem que se organizar para que você possa dar conta do teu ministério. Porque o ministério, seja ele qual for, ele tem vários subministérios em volta dele. Não é simplesmente, eu sou levita, tenho o ministério do louvor, então eu só vou cantar. Não é assim que funciona. Amado, se você tem o dom do canto, então você tem por obrigação de passar isso para frente, não só fazer. Porque Deus não te deu o dom para ele ficar retido com você, tá? Existem coisas que nós temos a obrigação de fazer de bom agrado, porque você recebeu de graça, então você tem a obrigação de dar de graça, tá bom?
Então, em nome de Jesus, escuta isso, escuta a voz do Senhor e começa a mudar o teu pensamento, começa a mudar os teus hábitos, começa a mudar o teu jeito de pensar, de agir, de se portar, tá bom? Na verdade, a simples questão de ouvir a voz de Deus é seguir na direção que ele aponta. Então, ou seja, vamos lá. Você está dentro do seu ministério e lá no fundo do teu coração, você está orando, você está buscando, você está pedindo direcionamento, e lá no fundo do seu coração você sente que você tem que, vamos colocar, para quem tem o dom de ministrar, o dom da presença da palavra. Você sente lá no fundo que você tem que dar um estudo, assim como eu estou fazendo. Você tem que fazer. Porque você vai estar seguindo a direção que Deus está te revelando. E se é Deus que está te revelando, Deus está na frente. E se Ele está na frente, amém, meu querido, você não precisa de aprovação de mais ninguém, não. O que você deve fazer é falar com o seu pastor, porque ele é o santo da tua igreja, e falar, pastor, eu recebi direcionamento de Deus, de estar fazendo assim, 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 assado. Se o pastor falar amém, amém, irmão. Se ele falar, ó, você pode fazer fora, mas aqui na igreja não pode, você vai falar amém também e vai fazer. Porque não é só igreja, não é só irmão da igreja que precisa escutar um estudo. Entenda? Às vezes Deus te proíbe de fazer as coisas dentro da casa dele, porque ele te libera para fazer fora. Porque às vezes quem está precisando escutar está fora, não está lá dentro. A gente se foca muito dentro das paredes do templo. E, no entanto, igreja requer ir para fora, sair. A igreja somos nós temos que ir para fora, nós temos que sair, levar a palavra a toda criatura. O que é que os apóstolos do Senhor fizeram? Não saíram? Não foi cada um para um canto? Leia lá as cartas, as epístolas de Paulo, para você ver quantas cartas que Paulo andou para quantas cidades. Paulo foi formando pequenos grupos de disseminação da palavra por cada canto que ele passava. Pedro também. Então, a gente tem que entender que Deus, ele nos colocou para ser dispensadores da palavra do Senhor. Dispensar, dar. Eu estou dando ali, ó. Vai lá e pega. Ó, estou dando para você, estou dispensando para você. A palavra dispensar não é simplesmente jogar fora. A palavra dispensar tem vários significados. Então, nós somos dispensadores, nós somos dispensores, nós somos aqueles que disseminam a palavra, nós estamos disseminando, nós estamos plantando sementes ricas e poderosas do Senhor. Quem vai fazê-lo germinar é o próprio Espírito Santo. O que cabe a nós é ir lá, abrir a terra, põe a semente, fecha a terra, joga adubozinho, bonitinho, rega. Lá no outro dia vai lá e rega de novo. Rega de novo. Olha o trabalho que eu tenho para que a planta cresça. Essa plantinha que vai crescer é a luz do sol que vai ajudar. Essa luz do sol que tanto é necessária, se não tiver a luz do sol, a planta não cresce. Não basta ter uma terra fértil, não basta ter água, precisa ter a luz do sol. Essa luz do sol é o Espírito Santo. Então, você tem que entender que você pode fazer o trabalho, mas é pela mão dele que as coisas vão dar fruto. No final desse estudo, você encontrará um resumo de 5 requisitos para se tornar uma mulher muito poderosa nas mãos de Deus. Eu encorajo de vocês a voltar a essa lista de vez em quando para revisar estes requisitos ao longo deste estudo. Então, ao longo dessas 5 semanas, vocês anotem isso no caderno,
tá? Segue aí, ó, eu vou colocar, tá? Você segue, você anota. Então, ao longo desse estudo, você vai repassando isso, coloca isso em prática na sua vida. Esta semana, além da leitura dos capítulos de Atos dos Apóstolos, além do outro ponto que nós falamos, que é sobre abandonar e fazer deste estudo o seu ponto de partida, o seu novo ponto, tá? Seu marco zero novamente, para que você possa ter uma vida diferente, para que você possa ter uma base diferente, é você colocar estes 5 pontos em prática, tá? Eles vão definir muita coisa na sua vida. Bom, então permita que seus princípios se infiltrem em sua alma e tornem parte do seu ser, certo? O que são os seus princípios? Gente, a gente tem que entender que princípios é aquilo que é a base e a fundação da nossa vida. Aquilo que a gente acredita que realmente a gente tem que seguir aquilo que é o nosso norte, o nosso direcionamento, aquilo que é o nosso ponto de equilíbrio. Meus princípios são família acima de todas as coisas, união, Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos estar em união com os irmãos da igreja, levar a palavra, seja onde for, da forma que for. Nós precisamos fazer a obra do Senhor. Precisamos levar o pão a quem tem fome, o pão material, o pão físico e o pão espiritual. Nós temos que ajudar o nosso próximo, amor ao próximo, a fazer a obra do Senhor. Não só ficar dentro da igreja. Esses são os meus princípios básicos, tá? Então, isso eu vivo através da palavra do Senhor, por Deus me guiando, mas com essas bases. Então, eu luto, eu vivo e eu sigo através dessas bases, desses pilares. Esses são os meus princípios, tá? Dessa forma, cerne deste estudo permanecerá com você pelos anos que virão. Então, se você tem princípios de conduta, se você não descobriu quais são os seus princípios, então faça uma lista. Eu te aconselho a pegar a melhor delas, tá? Quais são? Os 10 mandamentos. São princípios básicos para a gente viver. Os meus foram fundados e foram formados através deles. O restante veio através do ensinamento da Bíblia, do Evangelho, tá? Com os ensinamentos do apóstolo Paulo, com os ensinamentos do apóstolo Pedro, e assim por diante, do apóstolo João, o apóstolo do amor. Então, eu formei os meus princípios. Então, se você não tem princípios básicos, hoje é o momento de você começar a moldá-los, tá? Comece a analisar a sua vida, como eu já venho falando desde a semana passada, e inclusive a nossa semana foi de aprendizagem, foi de autoconhecimento, foi de autoavaliação. Então, você vai aproveitar essa semana e vai começar a pensar nesse assunto. Além de tudo que você tem para fazer, você ainda assim, você tem que se autoavaliar. Você começar a colocar na ponta do lápis as suas prioridades como conduta de vida. Esses são os seus princípios, tá? E não é isso que você deseja quando se compromete com um estudo desses. Então, você primeiramente, a partir do que você está fazendo esse estudo, eu tenho certeza que isso vai te acarretar mudanças para o resto da sua vida. Então, esse estudo vai andar com você ao longo da sua jornada, tá? Quando você se sentir fora de sintonia com Deus, pode parar e repassar na sua mente os 5 requisitos para descobrir onde foi que você perdeu o rumo. Então, tudo aquilo que você vai estudar, mais esses 5 pontos que eu vou colocar, vão te fazer você jamais
perder o rumo de novo com Deus, perder o seu foco, perder a sua realidade, seu centro. A sua estrutura vai estar sólida, vai estar firme, feito uma rocha. Vai estar baseada na palavra, vai estar baseada em Cristo Jesus, a nossa pedra fundamental. Então, é fácil de você conduzir, vai ficar fácil de você conduzir a sua vida a partir deste momento. Então, tudo que eu falei até aqui foi para que você entendesse a situação num todo. Agora eu vou te dar armas para que você possa começar a caminhar. Tá? Imagina tá? Nós vamos falar dos 5 agora. Imagine-se como uma pessoa usada por Deus e descreva o que você vê. Então você vai, isso aqui você vai escrever e vai deixar lá. Toda vez que você achar que tem algo de errado, surgiu alguma dúvida, pega isso aqui. Pega isso aqui, essas 5 coisas e analisa. Isso aqui é para você se analisar, é para você mudar, é para você se encontrar. Então, imagina, você é uma pessoa usada por Deus, como você se descreve? Escreve o que você vê. Como que você gostaria que a coisa acontecesse? O que mais importante, compreender os seus dons espirituais ou compreender aquele que concede os dons espirituais? Por quê? Então, primeiramente, você tem que entender que os dons são permissão do Espírito Santo dados por Deus. Mas eu preciso, primeiramente, servir de tal forma a Deus, para que Deus me conceda que o Espírito Santo me agracie com os dons. Por quê? Porque sem servir a Deus, não existe dons do Espírito Santo. Então, eu só vou conseguir ter esses dons e ser usada por Deus se eu estiver em sintonia com o Pai. Tá? Então, mas tem gente que não tem a vida torta. Tem. Ele está com a vida torta hoje, mas e lá atrás? Em algum ponto da vida dele, ele perdeu essa conexão. Mas Deus usa quem ele quer, quando ele quer e da forma que ele quer. Mas isso não quer dizer que ele não vai pagar pelo que ele está fazendo de errado hoje. Entenda, a vida, primeiramente, a vida do irmão não lhe pertence. Pertence e cabe a você apenas a sua. Então, quando você começar a estudar, você tem que parar e esquecer o fulano. Parar e esquecer o ciclano. Parar e esquecer o beltrano. Só vai importar para Deus você, não a vida do outro. Então, é o que você faz que importa para Deus. Assim como que o que o outro faz é o que importa para Deus na vida do outro. Deus não mistura as caixinhas, nem as casas, nem os endereços. Então, nem você pode misturar os endereços, os números e as caixinhas. Entendeu? Então, quando você estiver fazendo isso, olhe para você. Apenas e exclusivamente para você. Qual a diferença entre realizar as coisas para Deus e permitir que Ele realize a sua obra por intermédio de você? Querido, é como eu disse, eu esqueci que quem trabalha é Deus, quem faz é Deus, quem permite é Deus, quem dá é Deus, quem toma é Deus. Deus me deu e Deus tomou. Tomou tudo. Eu tive que aprender a ser crente de novo. Eu tive que aprender a ser humilde de novo. Eu tive que aprender tudo. Tudo do zero. Então, quando você entender este ponto, aí você vai entender que tudo é lindo. Qual a abordagem já vista descreve melhor a sua vida cristã até agora? Como que você colocaria como descrição, qual abordagem? Uma vida média, uma vida
boa, uma vida abençoada. Honestamente, viu, irmão? Honestamente. Você pode mentir para mim, você pode mentir para o seu irmão do lado, você pode mentir para o seu pastor, para a missionária, para a pastora da igreja, mas você não pode mentir para Deus. Então, quando você estiver fazendo isso, seja honesto com você mesmo. A minha abordagem era péssima. A minha vida era péssima. Eu era uma péssima serva de Deus. Eu era uma péssima cristã. Então, hoje eu posso mudar. Hoje eu tive a chance de mudar. Então, hoje a minha abordagem será muito melhor. Porque eu vou estar com a minha vida apontada em Cristo. A minha abordagem será feita em Cristo. Será baseada na palavra do Senhor. Então, eu vou ter estrutura melhor. E qual a principal lição que você tirou do estudo de hoje? Então, essa é uma pergunta que só você vai poder responder. Amém? Só você vai poder responder isso. Para recapitular, vamos lá. Compreender o que Deus quer realizar por meio da sua vida é muito mais importante do que você pensa que pode realizar para Ele. Então, quando você pensa que o que Deus quer é muito maior e melhor e mais importante do que você quer fazer para Ele, você vai parar de querer fazer as coisas e vai permitir que Ele faça. A chave para o ministério efetivo é compreender como Deus é e por que trabalha por intermédio de pessoas imperfeitas como nós, para que a sua glória seja dada, ele seja glorificado e seja para sempre manifestada. Ponto. Ele é Deus. Se ele usar o certinho, não tem porquê. Ele não vai aparecer, a pessoa já é certinho. Ele tem que catar aqui que está estribuchado, aqui que está quebrado, lascado, destruído, jogado às traças, para transformar em novo, para botar bonitinho, ajeitadinho, nos trinques, para que possa falar assim, nossa, Deus mudou mesmo sua vida, né? Deus mudou mesmo a sua vida, entendeu? É assim que funciona, é dessa forma. Não é porque eu quero, não é porque você quer, é porque Deus faz. O que mais te chamou? Agora aqui nós vamos para as perguntas que você vai juntar com aquilo tudo que eu te passei e você vai trabalhar essa semana, ok? O que mais chamou a atenção nessa lição? Você deve tirar um tempo para procurar as histórias de alguns heróis da Bíblia e ler as suas histórias. Encontre, nem que for pela internet, alguma mulher que fez história na Bíblia e leia a sua história. Leia e releia pelo menos uma vez ao dia o texto deste versículo base, usado nestas semanas. Isso aqui tudo você tem que anotar para você trabalhar durante esta semana, tá? Na próxima semana da aula, nós vamos estar discutindo isso, ou você que assistir, me chama no WhatsApp 18 998 20 21 65, tá? Não esquece de se inscrever no canal do YouTube, tá? Para continuar seguindo as aulas, tá bom? Deus abençoe a sua vida, tá? Discuta com seus colegas ou com o professor que está ministrando, tá? Como será tudo que conseguiu fazer durante essa semana. Não se esqueça de tirar pelo menos 40 minutos diários para Deus em sua rotina. Não se esqueça de fazer a oração de compromisso que fez na semana passada. Apresente suas dúvidas em um caderno, além do caderno de versículos, de memorização, para estar discutindo com o seu tutor. Então, entenda, isso aqui é a sua rotina desde a semana passada. Não mudou em nada, só estamos acrescentando coisas novas para você estar se aproximando do seu eu interior e estar ligando o seu eu com Deus e permitir que o Espírito Santo venha trabalhar na sua vida, tá bom? E nós vamos finalizar
ok? Obrigada pela sua presença, tá? Aqui está o link do canal do YouTube, ok? Se inscreve lá, acompanha lá, tá? Esse é o meu link do meu Face, onde a gente está fazendo lives durante as semanas, tá bom? Nós vamos estar fazendo lives aí da semana no YouTube. São lives curtinhas, tá? Só para a gente estar passando alguma coisa interessante da Bíblia, tá bom? E espero que você tenha um ótimo estudo, uma ótima tarde, que Deus abençoe grandiosamente a sua vida e que isso seja para você de crescimento nas mãos do Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus, viu? Eu agradeço grandiosamente a sua presença em nome de Jesus. Vou estar fechando aqui o slide, tá bom? Para a gente estar se despedindo. E aqui mais de pertinho, tá bom? Como vocês viram, nós temos ali os links, eu espero que vocês acompanhem, tá? Acessem os links e faça desse estudo a sua meta de transformação, a sua meta de crescimento, a sua meta da sua vida, em nome de Cristo Jesus. Não se esqueça, tá? Fica na paz do Senhor Jesus, tenha uma boa tarde. Eu agradeço muito a sua presença nessa tarde, tá bom? Em nome de Jesus.